Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Inisp Conecta. Hoje nós vamos falar sobre as epilepsias refratárias ou farmacorresistentes ou de difícil controle, o que significa que neste momento os medicamentos não são mais suficientes. Muito bem, nós tivemos um episódio em que a doutora Miriam Guaranha, neurologista, nos deu uma série de informações muito valiosas, definiu o que é a epilepsia farmacorresistente, nos explicou por que precisa de 2 fármacos para essa definição. Mas hoje estamos aqui com um neurocirurgião, o Dr. Ricardo Centeno, professor da Escola Paulista de Medicina. E vocês podem imaginar a vida corrida de um neurocirurgião. E ele nos deu o prazer e o privilégio de estar aqui, de dedicar esse tempo a nos explicar uma série de detalhes em termos de cirurgia de epilepsia. E os pacientes que são farmacorresistentes, aproximadamente 30%, dos pacientes que têm epilepsia, tem uma série de desafios. Nessa situação, nós podemos pensar no impacto social que isso tem, impacto no trabalho, impacto cognitivo, na vida pessoal, enfim. Tudo muda quando a epilepsia está com crises aí persistentes sem controle. Então, eu quero primeiro agradecer o Dr. Ricardo a esse tempo que ele nos deu para esse nosso bate-papo. E eu queria começar com o Dr. Ricardo falando da sua trajetória. Eu sei que é uma trajetória espetacular até chegar a esse ponto de professor e só fazer cirurgia de epilepsia. Então, Eliana, é um prazer muito grande estar contigo. A Eliana é uma parceira de muitos anos, uma pessoa que eu admiro muito, eu gosto muito dela e um prazer estar aqui. Parabéns pela sua iniciativa do Inisp Conecta, né? Então, eu acho que essa é importantíssimo hoje nessa nossa era de digital. Informação de qualidade, porque tem muita informação de má qualidade. Uhum. Então, eu tenho certeza que o Inisp Conecta é um ponto-chave aí nessa questão de levar a informação correta para você, que precisa saber quem tem que operar, quem não tem que operar. Então, vamos lá, vamos começar esse papo sobre cirurgia de epilepsia. Muito bem, eu quero começar com uma pergunta assim, que é desafiadora, e que a gente vê muito na prática clínica, e eu sei que você tem um trabalho sobre isso com um aluno seu de pós-graduação, que é por que é que o paciente demora tanto tempo até chegar num serviço especializado, até ser avaliado, até ter uma cirurgia de epilepsia. E eu sei que nesse trabalho vocês viram quanto tempo que um paciente demora até chegar num serviço especializado. Isso é muito triste, porque a gente chegou à conclusão de que, assim, os pacientes, o tipo de paciente que tem a patologia mais comum, que é a esclerose basal temporal, nós pegamos esses pacientes na universidade e fizemos um estudo retrospectivo de quanto tempo levou para esse paciente fazer o diagnóstico de epilepsia e chegar a ser operado. Ele fez o diagnóstico com 12 anos de vida e ele foi operado com 38 anos de vida. Quantos São anos, 26 anos para chegar na cirurgia. E a pergunta que foi feita é o seguinte: será que é aqui no Brasil, nos países subdesenvolvidos, ou tem alguma relação com os países desenvolvidos ou não? É o mesmo tempo. O mesmo tempo? É o mesmo tempo. E por quê? Tem vários fatores, né? Tem uma série de Talvez fatores. Talvez os mitos em termos de eu cirurgia. acho a mistificação da cirurgia, o medo de cirurgia, a desinformação, a dificuldade de chegar nos centros especializados para operar. São poucos centros no Brasil, então às vezes os pacientes nem sabem que existem. Às vezes os neurologistas de cidades mais distantes não sabem que existem esses centros para cirurgia de epilepsia. Talvez não saibam também quem seriam os candidatos. Não conseguem alguma coisa assim a definir, né? Por isso que é importante esse tipo de iniciativa de levar informação, para que essa informação chegue nos rincões do Brasil, na Amazônia, na Rondônia, em todos os lugares, para que os pacientes possam, através da internet hoje, que é uma coisa maravilhosa, ter acesso a esse tipo de informação. Sim. E basicamente assim, esses pacientes, quando são operados com 39 anos de idade, a chance deles ficarem sem crise, de curarem,
é de aproximadamente de 55% a 70% dos pacientes se curam. Só que você curar com 39 anos já passou a sua janela de namorar, de Sim. casar, de fazer faculdade, de trabalhar, de fazer a sua carreira. Sim. Então, embora ele fique curado da epilepsia, fica uma sequela social Sim. muito grande. Que às vezes é muito difícil retomar tudo isso, Exato. né? E aí, os mitos que você acha que existe, assim, por parte, eu acho que dos médicos de não conhecerem que existe cirurgia de epilepsia, que os resultados são fantásticos e talvez por parte do paciente com medo de ficar com uma sequela. O que você acha que existe nesse aspecto? Eu acho que é uma cirurgia funcional, sim. É uma cirurgia que é um paciente... A paciente com epilepsia, na grande maioria das vezes, é um paciente normal, que tempos em tempos ele tem uma crise. Tá. Então, como ele tem um exame absolutamente neurológico normal, ele acha que todas aquelas sequelas que ele já tem de memória, as sequelas sociais que ele não percebe, é tudo oriundo da epilepsia. Da epilepsia. E ele tem muito medo quando ele chega no consultório e falam para ele assim, ó, vamos operar, né? Até eu tenho um podcast também que eu falo sobre o medo de operar, que foi o maior sucesso. Tá. Foi quase 1 milhão de visualizações, né? Que assim, o medo de operar. Então, assim, o medo de operar hoje, as técnicas cirúrgicas, em 2026, nós temos uma neurocirurgia extremamente segura. Os pacientes que entram bem, eles saem muito bem. E a chance, a possibilidade de tu curar de uma epilepsia é fantástico, porque o impacto na qualidade de vida dos pacientes é enorme. É enorme. Eu acho que isso é muito importante, né, Ricardo, ficar claro que antes de uma cirurgia existe uma série de exames, né? Um paciente não vai ser operado assim sem saber. Então os exames todos vão determinar com muita precisão local, tipo de procedimento e como você falou, no centro cirúrgico, as ferramentas novas que existem, né, neuronavegação, ressonância intraoperatória, quer dizer, é outro mundo. A gente não pode imaginar que a cirurgia de epilepsia de hoje, ou qualquer neurocirurgia de hoje, de 2026, seja igual a uma cirurgia de 20, 30 anos atrás. Claro. Né? Drogas, os anestésicos, então tudo é diferente. Então, eu Os acho avanços da neurocirurgia foram sensacionais nos últimos 20 anos e nos próximos 5 anos vai virar de cabeça para baixo. A neurocirurgia vai crescer demais. Eu tive uma aula agora, semana passada em Miami, do neurologista da Johns Hopkins, que eu aplaudi de pé. Porque existem coisas vindo aí e com essa inteligência artificial o mundo está virando de cabeça para baixo. Sim. E vai ser muito rápido a transformação. O que a gente teve de transformação da nossa época lá de Ribeirão Preto para agora, são 20 e poucos anos, nós vamos ter essa revolução em 2 anos. Então, pacientes, não se desesperem, muita esperança, muita fé na ciência, muita fé em Deus, que tudo vai dar certo, certo? Esperem. Hoje o que não existe tratamento, amanhã vai ter. Sim, né? sim, drogas novas, técnicas novas, exames novos, então uma série... Eu sou extremamente otimista em relação ao futuro da medicina, o futuro da ciência, né? A evolução e da neurocirurgia. E da neurocirurgia, a evolução como um todo da ciência. Muito bem, então... já pegando esse gancho das técnicas novas, toda cirurgia significa remover uma parte do cérebro ou tem técnicas diferentes? Tem Como técnicas são essas diferentes. técnicas? Nós temos técnicas de ressecar, que é retirar uma parte do tecido cerebral. Nós temos algumas técnicas que é desconectar, ou seja, desconecta uma parte do tecido cerebral. E nós temos técnicas hoje que são técnicas de neuromodulação, que a gente entrega um campo eletromagnético em determinado ponto do cérebro e aquilo funciona como se fosse uma lesão, mas não lesiona. Né? A gente pode aumentar, diminuir ou até desligar o tratamento. Tá. Então, basicamente, são as 3 principais abordagens que nós temos. Nós temos também outras técnicas mais recentes, que são o uso do laser, né? Laser terapia. Nós temos outros tratamentos, como não são cirúrgicos, mas é o HIFU, em que a gente faz o tratamento através de sonicações, que são ondas de ultrassom. É extremamente interessante esse tratamento que está chegando. Não só lesando o tecido, mas abrindo barreira hematocefálica, isso vai ser uma revolução no futuro. Tá. Então, muita coisa. Muita coisa. Então, assim, como regra,
todo paciente que tem uma dificuldade de controle das crises com medicação deve ser encaminhado para um centro especializado em tratamento das epilepsias. Eliana, eu sempre falo assim, ó, vamos fazer de conta que o Brasil tem 200 milhões de habitantes, nós temos mais, mas faz de conta que nós temos 200 milhões de habitantes, 1,5% da população tem epilepsia, então dá 3 milhões de brasileiros. Desses 3 milhões de brasileiros, 2 milhões, eles vão resolver o problema deles com remédio. Vai tomar um fármaco anticrise ou 2 fármacos anticrises. E vai resolver. E vai resolver. Sobra 1 milhão que não resolve com remédio. Desse 1 milhão, 30 a 40%, de 300 a 400 mil brasileiros, vão ser bons candidatos à cirurgia de epilepsia. Candidatos. O que é ser um bom candidato? Ser encaminhado para um centro de referência em epilepsia refratária, que a doutora Miriam falou, né? 2 fármacos, não responde, esse paciente não responde à medicação, ele é refratário à medicação. Então, esses pacientes vão ser num centro especializado de cirurgia de epilepsia, onde lá eles têm o coração desse centro, é o vídeo EEG, onde eles vão internar, eles vão fazer uma avaliação no hospital, eles vão levar escova de dente, toalha, pijama e vão ficar internados. Eles vão ficar de 3 a 5 dias, não é que nem o EEG que você vai no consultório, faz e vai para casa. Não, vai ficar internado no hospital. E aí lá a finalidade desse exame é pegar a crise do paciente. Então nós vamos retirar a medicação lentamente, às vezes retira toda a medicação do paciente, e ele vai ter crises habituais, iguais a que ele tem em casa. E aí o registro por vídeo e do eletro de forma simultânea vai nos dar uma pista muito grande aonde que é o início da crise. E isso é fundamental para esses pacientes, que são os pacientes refratários ao tratamento medicamentoso. E se esse exame for concordante com a imagem, com os testes neuropsicológicos, esse paciente vai ser vai sair de candidato a um paciente que vai poder ser operado. Tá. Então, nesse contexto, gravar as crises, encontrar a região do cérebro onde essas crises estão iniciando é fundamental, mas correlacionar isso com os outros exames, por exemplo, ressonância magnética. Exato. E tudo isso tem que ser concordante. Concordante. A imagem é a neuropsicologia, que é a memória do paciente, a capacidade de raciocínio, QI, essas coisas todas a gente analisa em grupo, tem que ser bastante concordante. Apontar para a mesma região do cérebro. Bom, se isso não for concordante, ou se a ressonância não mostrar lesão, certo. Quais seriam os próximos passos? O que fazer? Então, Eliana, esses aí são exames não invasivos. Vai lá, faz uma ressonância, não invade, né? Só faz uma foto do cérebro, né? Faz o exame, coloca uns eletrodos e faz o vídeo EEG, conversa com o neuropsicólogo, é não invasivo, a gente chama. Quando acontece isso e a resposta, não existe uma concordância dos dados, a gente pode abrir mão de um exame invasivo, que é fazer um vídeo EEG, só que aí a gente vai fazer o vídeo EEG com placas e eletrodos. Nós vamos colocar esses eletrodos, ao invés de colocar no couro cabeludo, nós vamos fazer uma cirurgia para colocar dentro do crânio. São eletrodos intracranianos. Eu vi que você trouxe alguns. Isso, ó, trouxe um para mostrar aqui, ó. Os eletrodos intracranianos podem ser um strip, ó, pode ser uma placa, ó. Eu vou mostrar para vocês, ó. Então tem eletrodos diferentes. Tem. Isso aqui é uma placa, ó. Ela é bem fininha, ó. Então a gente abre o crânio, coloca embaixo do osso, fecha o osso, acorda o doente e leva lá para o andar. E ele fica com essa placa em cima da região que é suspeita. Ó. Aqui é um modelo de resina. Então, mas aqui teria o osso, teria as meninges. O osso, a gente faz uma cranotomia, que é um buraco no osso, né? Que é onde vai caber essa placa. Tira, coloca em cima da mesa, coloca a placa, coloca de volta, o paciente está anestesiado, não vê nada, certo? É uma cirurgia. E aí, esse paciente, a gente leva para o andar, quando ele leva para o andar, acorda o paciente, lá ele acordado, ele fica 5, 6, 10 dias na unidade de vídeo EEG, e ele faz aquele mesmo EEG gravando as crises que ele vai ter com essa placa, certo? Isso aqui é uma placa que é 2D, a gente coloca, ele tem uma distância fixa, certo? Entre os eletrodos. Ou a gente coloca, ao invés dessa placa, eu infelizmente não tenho comigo aqui, a gente coloca um eletrodo de profundidade. O eletrodo é como se fosse isso aqui, ó. Ele coloca no cérebro vários eletrodos, né? É uma cirurgia extremamente elegante, extremamente sofisticada, a gente faz com neuronavegação, com uma série de planejamento estereotáxico.
E esses eletrodos Eles vão ficar colocados um pouco de forma mais mais profundos. profunda, bem profunda. Aquela placa a gente vê só o córtex cerebral, só a superfície do cérebro. E esses eletrodos quando a gente tem suspeita de uma lesão mais profunda. Aí nessa situação a gente coloca esses eletrodos e faz o mesmo estudo da placa. Coloca os Perfeito. eletrodos e dá o Tudo com o objetivo de localizar a região que está gerando as crises para um posterior tratamento com a cirurgia. com a cirurgia. Certo. Para responder uma ou duas perguntas que a gente não conseguiu responder naquele estudo de não invasivo, Tá. que 90% dos pacientes fazem e tem a resposta. Tá. Quando não tem a resposta, a gente vem para cá, uma ou duas perguntas para fazer. Tá. Quando a gente tem 10 perguntas para fazer, a direita, a esquerda, frontal, temporal, parietal, dos dois lá, Aí já não dá. Aí não dá. Então, aquele estudo, pelo menos, já vai, assim, regionalizando. Regionalizando. Não localizou, mas regionalizou. E aí a gente responde um ponto com essa E grande Com parte essa- dos pacientes, avaliação. grande parte dos pacientes com essa Se avaliação consegue, vai para a cirurgia. vai para a cirurgia. Tá. E quais seriam as lesões mais frequentes encontradas e que são passíveis de ressecção cirúrgica que a gente consegue fazer, tanto com a avaliação não invasiva, que você já descreveu, ou com esta avaliação? Que tipo de lesão que a gente As pode lesões encontrar? mais disparadas, mais comuns, principalmente em adulto, é a esclerose mesotemporal. A esclerose mesotemporal, nós temos o hipocampo. O hipocampo são dois cavalos marinhos que a gente tem aqui, ó, bem perto do tronco, bem profundo, certo? É uma lesãozinha, ela é caracterizada por ter atrofia do hipocampo, diminuição do tamanho do hipocampo, e tem um hipersinal que é a característica da pode gliose. mostrar mais ou menos onde Ó, né? Olha aqui, ó. Temporal é isso aqui, ó. Isso aqui é a orelha da gente, ó. A orelha é o temporal, certo? O frontal é a fronte, tá? Então aqui tá a parte orbitária. Então aqui tá o olho, aqui tá a fronte, aqui tá a orelha, ó. Então a orelha, se a gente abrir o crânio, tu vai ter que encontrar o lobo temporal. Então o lobo temporal é isso aqui, ó, certo? No cérebro. E o hipocampo, ele vai estar aqui, ó, dentro, nessa porção bem mais profunda aqui, ó. Em azul, ó. Tá? Lá dentro, ó. Se eu colocar. Então eu tenho que ressecar esse hipocampo. O hipocampo é duplo, são duas estruturas. Tá. Então a gente chama de esclerose, porque ele tem gliose, ele tem diminuição do tamanho de um lado. Né? Ele fica mais endurecido, né? Mais endurecido, né? Isso aqui foi um patologista que no final de 1800 ele pegava os pacientes e fazia necrópsia. Pegava os pacientes com epilepsia, morreram, eles faziam necrópsia, tiravam os dois hipocampos, um normal, o outro estava durinho e pequenininho. Tá. Aí, como eram dois, e pela nominata anatômica, que é como a gente descreve, né, do ponto de vista técnico, é mesial, porque medial é quando é uma estrutura ímpar, bem na linha média. Mesial é quando nós temos uma estrutura dupla, então dois rins, então dois hipocampos, é mesial, porque é paralela à linha média. Sim. Temporal, porque é no lobo temporal, no corpo temporal. Tá. Então ele chamou de esclerose mesotemporal em 1880. Tá. E aí a gente conseguiu enxergar isso nos exames pré-operatórios através da ressonância. E a ressonância nos mostra um hipersinal e uma atrofia que nos dá o diagnóstico radiológico da esclerose basal-temporal. Tá. Que tem uma síndrome clínica radiológica que a gente consegue, é um paciente que tem ele tem um evento precipitante inicial, o mais comum é uma crise convulsiva febril, né? E depois fica um certo tempo sem crise, e aí geralmente na segunda década ele começa a ter crises bem características de crise do lobo temporal. Tá. E isso em 50% das séries cirúrgicas, a patologia mais comum, principalmente adulto, é a esclerose mesotemporal. Temporal. Então essa é a mais, É mais comum. Já em crianças, nós É. temos uma característica um pouco diferente. A esclerose também existe, bastante frequente, mas nós temos outras duas lesões que são muito importantes, que são as displasias corticais e os tumores cerebrais, a gente chama de LITs, em inglês, que são tumores de crescimento lentos associados à epilepsia. Tá. Tá? São tumores benignos, que geralmente acompanhados na região do hipocampo, da região do lobo temporal, e eles, embora sejam benignos do ponto de vista histológico, eles crescem bem devagarinho, né? São benignos, mas eles são extremamente epileptogênicos, geram muita crise. Tá. E a ressecção destas lesões traz um bom resultado em termos de controle Excelente. das crises? Tanto da esclerose mesotemporal, quanto das displasias, quanto dos tumores. Tá. Então são pacientes que valem muito a pena Vale muito a pena. serem investigados. Significa cura. Tá. A ressecção dessas lesões significa cura. Não que nem todos os pacientes vão ficar curados, mas
a gente vai para a cirurgia para esse paciente ficar curado. Esclerose basal temporal, aproximadamente de 60% a 70% dos pacientes ficam curados. Tá. Tumores, aproximadamente 70% a 80% dos tumores ficam curados. Tá. As displasias, ao redor de 50% a 60%. Tá. Então, assim, é um índice muito bom em medicina, pouca coisa cura dessa forma, né? Dessa forma. Então, para a gente esclarecer para o nosso público, as pessoas que tiverem esse tipo de lesão, que tem a epilepsia, que tem que ser farmacorresistente, fez o vídeo EG, foi assim, concordante com a lesão, eles não precisam dessa avaliação invasiva que nós falamos. Eles já podem ir direto para a cirurgia. Essa invasão invasiva é para 8% dos pacientes só. Tá. 92% é só o exame não invasivo. Tá. GG, e já vão para a cirurgia com esses resultados fantásticos. Perfeito. E aí aquele grupo que a gente não consegue encontrar lesão, ou se tem uma lesão assim, se ela estiver numa região mais delicada... Próxima à região funcional, que a gente tenha risco de ter lesão para um paciente com um exame neurológico normal, a gente faz um estudo. Que seria perto de uma área de movimento, uma área de fala, alguma coisa assim. Exato. Para tentar não, se consegue, né? Localizar a área de movimento, a área da fala e a área que gera crises e você poder ressecar a área geradora de crises, deixando a área funcional perfeita. Perfeito. Né? E também, assim, nessas áreas de linguagem, é totalmente possível fazer cirurgia com a pessoa acordada. Perfeito. Desde que a pessoa colabore. E é extremamente confortável essa cirurgia. Os pacientes... Já operei paciente de tudo que é jeito acordado, tocando violão, já operei paciente acordado fazendo cálculos do banco, que ele fazia, que ele trabalhava no banco. Conversando normalmente enquanto operava. Tá. E aí vai retirando, a pessoa vai conversando, quer dizer, você está garantindo que a área da fala ficou lá intacta. Preservada. Né? Acaba a cirurgia, eu tenho certeza que o paciente está com a área da fala preservada. Tá. Nossa, isso é super importante e muito seguro. Sim. Né? O procedimento acaba sendo muito seguro. Muito bem. E assim... também que eu quero que fique bem claro que a ressonância normal não exclui a possibilidade de cirurgia, porque com esses exames todos, e a gente não falou, né, dos outros exames, PET cerebral, por exemplo, né, também é um exame que pode ajudar a localizar. Perfeito. E então, através disso, e com uma avaliação invasiva, se necessário, muitos pacientes acabam indo para a cirurgia. Então, assim, se a ressonância é normal, também não se desespere. Não, porque muitos pacientes que têm ressonância normal, que são os piores prognósticos, normal mesmo, se a gente acha o lugar, resseca e lá na patologia eles falam, não, tinha uma lesão, que vocês não enxergaram na ressonância, mas a histopatologia mostra a lesão. Aí esse paciente fica com a mesma chance de ficar sem crise daquele paciente que tem lesão. Tá. Então nem todo paciente que é negativo, que tem a ressonância negativa, na verdade, né, que não tem lesão, que a gente não enxerga na ressonância, mas às vezes tem na histopatologia. Às vezes a ressonância não conseguiu demonstrar, às vezes a lesão é muito pequena, né? Então a ressonância não consegue demonstrar. E assim, as pessoas perguntam, eletrocorticografia é a mesma coisa que estéreo-EG, que EEG invasivo, tem diferença, né? Tem diferença. O que é eletrocorticografia? É o estudo agudo, que a gente chama. E tem o SEG, que é o estudo crônico. Estudo agudo, o que é? Eu vou lá, eu vou para o paciente, né? Eu faço a cirurgia, o paciente está anestesiado, eu faço uma eletrocorticografia, coloco uma placa, por exemplo, localizo a região, resseco, certo? E no mesmo tempo da ressecção, eu faço uma eletrocorticografia, depois da ressecção, se ficou curado. Que é o não tem descarga mais, que é a eletrocorticografia. Pode ser feito com uma placa e pode ser feito com uma aranha. A aranha é como se fosse uma patinha de uma aranha que na ponta tem um contato. Então a gente coloca no cérebro esse aparelho, né? E localiza, vai mudando, porque ele pode ser colocado mais profundo, que é uma patinha, mais profundo numa cavidade, ou pode ser espalhado. Né? Isso aqui tem uma posição fixa, eu não consigo separar esses eletrodos porque tem uma posição fixa. A aranha eu já consigo separar e fazer um estudo mais individualizado, né? Inclusive. Isso é um estudo agudo, certo? O estudo crônico, que a gente já falou, que é o estudo do eletrodo de profundidade, ou mesmo com a placa, eu coloco a placa,
fecho o crânio, levo o paciente para o andar e faço um estudo crônico de dias. Ele vai de ficar dias. dias. Ele vai ficar dias estudando. Tá. Então, basicamente, a eletrocortiografia é o estudo agudo. É aquele estudo que eu faço com a placa ou com o eletrodo durante a cirurgia. Que já me dá a resposta e eu já opero no mesmo momento. Tá? Então, tudo isso para dar mais segurança de que realmente a área que gerou crises ou que gera crises vai ser completamente ressecada, que isso está envolvido no controle ou no grau aí que a gente vai ter de sucesso. De sucesso. Né? É o objetivo. É o objetivo. Ressecção da zona epileptogênica, de toda aquela zona que gera crise. Tá. Se eu ressecar parcialmente essa zona, esse paciente vai continuar tendo crise. Tá, perfeito. Uma frequência menor, muitas vezes, mas vai continuar tendo crise. E as pessoas perguntam muito, né? Então, tudo que a gente está falando aqui, abrir o cérebro, né? Faz uma abertura na pele, como você falou, tira o osso, tudo. As pessoas perguntam muito de cirurgia laser, né? Se não poderia fazer. Então, exatamente o que é? E existe cirurgia laser para epilepsia? Tem. Tem cirurgia laser, o LIT, que a gente, em inglês o termo, é feito nos Estados Unidos, não está liberado no Brasil ainda. Na verdade, não é uma cirurgia não invasiva, ela é menos invasiva, mas eu tenho que fazer um furinho, uma trepanação no cérebro e colocar o feixe do laser. Tá. Que nós vamos ter que atravessar a parênquima cerebral, então não é não invasiva. Tá. Ela é menos invasiva. E na verdade, depois vai passar esse feixinho do laser, o que ele vai fazer é como se ele queimasse aquela é região. fantástico. É fantástico porque a gente pode acompanhar pela ressonância o aumento da temperatura e a lesão. Tá. Então, no mesmo tempo que você está fazendo lesão, você está enxergando o que está acontecendo lá dentro. Então, é muito legal. Mas o resultado é um resultado um pouquinho pior do que a cirurgia ressectiva. Tá, isso que eu ia perguntar. E não é uma cirurgia não invasiva, é uma cirurgia invasiva também. Pode ter sangramento, pode ter complicações da cirurgia invasiva. Só que numa a gente faz uma craniotomia, abre um espaço maior de osso. Eu falo que cirurgia invasiva, gente, não tem nada a ver com mais osso ou menos osso. Cirurgia invasiva é invasão do cérebro. Invasão de osso não tem problema. Abrir um tamanho desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho, não muda nada. O osso não tem problema. O problema é quando você resseca uma quantidade maior de cérebro ou invade o cérebro, o parênquima cerebral. E o LIT também invade. Tá. E assim, também deve ter indicações, né? Aquela situação em que a lesão é pequena, tudo bem, vale a pena fazer o laser. Mas uma lesão maior, não vou sair queimando tudo. Não, né? É preferível a cirurgia aberta. A cirurgia aberta. E dependendo da lesão, uma lesão muito externa, é muito melhor retirar com a cirurgia aberta. Tá, perfeito. Essa onda do LIT, até mesmo nos Estados Unidos, agora a gente volta lá, já está arrefecendo. Isso aí porque o resultado é um pouco pior que a cirurgia aberta. Tá. Né? Se vendeu a ideia de que era uma cirurgia não invasiva, não é. Tá. Tem complicações da cirurgia do LIT. Tá. Eu acho que em boas mãos a cirurgia ressectiva é uma ótima indicação, tanto quanto o LIT. Tá. E se não for possível, Ricardo, uma cirurgia ressectiva nem com avaliação invasiva, nem com a lesão na ressonância, não adianta fazer eletrocórtico porque não encontra a lesão, ou tem múltiplos focos, ainda tem algo a ser feito? Tem, é neuromodulação, certo? O que é assim, neuromodulação, o que é neuromodular? Neuromodular é você colocar um eletrodo, certo? Ou no nervo vago, ou colocar um eletrodo no núcleo cerebral, certo? Através de estereotaxia no crânio, e aqui não, uma cirurgia aberta, né? E esses contatos, tem um eletrodo que vai estar em contato com um gerador. Tá. E esse gerador é um gerador de corrente, e ele vai gerar um campo eletromagnético nesse contato, e esse campo eletromagnético eu posso aumentar, diminuir ou desligar. Tá. Ou seja, é uma terapia que eu posso voltar atrás. Tá. Eu coloquei um VNS, estimulação do nervo vago. Tá. O paciente teve complicações, rouquidão, ou teve qualquer problema, eu posso desligar o aparelho. Desligar o aparelho. Certo. Que é diferente de uma lesão. Tá. Então, eu acho que a neuromodulação tem um princípio básico. Tá. Só se oferece neuromodulação quando não se pode ressecar, quando não se pode ressecar a zona epileptogênica. Por conta dos resultados? Por conta dos resultados. Tá. Então, nós temos resultados diferentes dependendo da técnica utilizada. Utilizada. Porque na cirurgia ressectiva a gente vai para curar.
Tá, Na cirurgia da neuromodulação, é uma técnica paliativa para entendi. melhorar a qualidade de vida dos pacientes, mas existe quase um número mágico para a modulação, tanto do vago quanto da estimulação cerebral profunda, que é 50% dos pacientes melhoram 50% das crises. Entendi. Que é um resultado bem pior do que a cirurgia ressectiva. Tá. Então, claro que vale a pena antes esgotar todas as Esgotar possibilidades. todas as possibilidades de poder ressecar. Certo. Então, assim, não vá para um DBS, não vá para um VNS se antes fazer um bom vídeo EG, se necessário, boa fazer ressonância. até um estudo invasivo, mas assim, antes de selar que vai fazer a neuromodulação. Tá, perfeito. E assim, a cirurgia de epilepsia, né? Claro que ela vai com o intuito de curar, como você disse, melhorar as crises, tudo. Mas além das crises, o paciente acaba tendo outros benefícios, né? Uhum. Quais são esses outros benefícios? Muitos. Melhora a autoestima, diminui o risco de SUDEP, que isso aí assusta muitos dos doentes, que hoje tem internet, vocês vão ouvir falar de morte súbita em epilepsia, eles ficam apavorados, né? Os pacientes podem voltar a dirigir, pode voltar à sua atividade de risco, muitas vezes, né? Ele vai poder subir depois de um certo tempo, gente, sem crise, sem nada, ele vai Tudo poder tem fazer, o tempo certo. tudo tem o seu tempo certo, tem um tempo, mas ele vai voltar à sua possibilidade a liberdade para viver a vida que a epilepsia restringiu. Acabou restringindo, né? E ele precisa ainda tomar medicação depois da cirurgia? A cirurgia não é feita para retirar a medicação, certo? A cirurgia, o paciente opera e continua tomando a mesma medicação que ele tomava antes, certo? Claro que crianças com politerapia, que muitas medicações, a gente procura retirar o mais rápido possível. Ou desbastar, diminuir. Mas, por exemplo, lá na universidade, por exemplo, a esclerose mesial temporal, que eu disse para vocês que é a lesão mais comum que a gente opera muito, a gente procura deixar o paciente 2 anos com as mesmas medicações que ele tomava antes da cirurgia, vai fazendo eletros, se os eletros estiverem todos normais, sem nenhuma crise em 2 anos, a gente vai retirando devagarinho, através de um protocolo, essas medicações, depois de 2 anos e meio ele está sem medicação. Existe a possibilidade dele retirar. Tem pacientes que continuam tomando a medicação mesmo, seizure free, sem crise, porque não tem efeito no bolso, não tem efeito na saúde dele, ele está acostumado a tomar medicação, ele conseguiu aquele resultado pela cirurgia e não quer arriscar. Muitos pacientes nem tiram a medicação. Nem tiram. Quer dizer que num primeiro momento o objetivo é o controle das crises que não estavam controladas com os medicamentos. Com o passar do tempo e com esse segmento, aí é possível ou simplificar, reduzir, eventualmente até retirar toda a medicação. Então, também, mais uma vez, calma aqui nesse passo. Não é o objetivo principal da cirurgia retirar toda a medicação. Sair da cirurgia, sair do hospital de alta sem medicação. Não é assim. De forma alguma. Tá, perfeitamente. Bom, e aí, assim, esse acompanhamento, como que ele é feito, assim, fica complicado depois que o paciente fez a cirurgia, recebeu alta hospitalar, tem que ficar fazendo consultas, acompanhamentos frequentes, como que é esse a longo prazo? Eu não sei contigo, Liana, eu só dou alta depois que eu morrer, certo? Porque eu tô com todos os pacientes que eu operei desde o primeiro dia da minha vida passando comigo. Mas não claro, aqueles pacientes, por exemplo, que estão sem crise, sem remédio, eles passam de ano em ano. Sim, isso que eu queria saber. Não é complicado, passa pra gente não é conversar, a gente toma um café e tchau, certo? O outro ano a gente vê. Dependendo do resultado, se o paciente precisa, continua com crise, nós temos que rever a nossa estratégia, ele passa de uma maneira mais frequente. Mas geralmente, a grande maioria dos pacientes, um follow-up, ele retorna num intervalo muito grande de tempo. E caso ele precise, porque uma coisa que a gente tem que colocar, assim, o paciente que tem, por exemplo, epilepsia do lobo temporal, você falou aí, ele já tem uma alteração de memória por conta da epilepsia e da lesão que ele tem no hipocampo, né, daquele local. Não é que a cirurgia vai provocar alteração de memória. Exato. Certo? Ele já tem isso. E uma coisa que a gente vê, né, num primeiro momento, tem muitas crises, todo mundo fica contando as crises, muito preocupado com as crises. Quando você tira as crises, qual vem a preocupação? Memória. A memória, que é algo que já tinha. Por isso mesmo que se faz exame antes da cirurgia e depois. Né, para mostrar o exame antes, que tinha alteração, e o depois, às vezes, até melhor. Né? Mas é claro que o foco da pessoa fica, minha memória não tá boa e tal.
nessas situações também eles devem fazer uma reabilitação, que pode ser que Sim. ajude. Uma reabilitação funcional. Tá. Mas tem muitos pacientes, é importante esse aspecto aí, esse ponto, porque assim, tem pacientes que falam para mim, piorei a minha memória, eu faço o teste neuropsicológico pós-operatório, não tem nenhuma piora, Tá. é uma impressão dele. Às vezes esses pacientes têm depressão, a depressão dá essa alteração de memória, às vezes atenção, mas assim, do ponto de vista técnico, mais de 80% dos pacientes têm o mesmo exame neuropsicológico de memória do pré e do pós. Certo? 15% vão ter melhora da memória, principalmente do lado direito, e 5% eles podem piorar. Tá. Então é uma minoria que pode piorar. Tá. E quando piora, é um desvio padrão, não altera a qualidade de vida dele. Certo. Então assim, não se preocupe em relação à memória, também o resultado é muito bom, muito bom. seguro. Perda visual, vou perder visão. É uma quadrantotomia, a gente pega um pedacinho do campo visual que é grande, 99% dos pacientes nem notam isso no dia a dia, mas se fizer o exame, está lá uma alteração. Na cirurgia do lobo temporal. Dá para ter exame de carteira de motorista, passar com esse déficit. Sim. Então são déficits que assim, a gente tem que falar para o paciente, mas são déficits que não vão alterar a qualidade de vida dele. A qualidade de vida dele, né? Muito, muito bom saber isso, porque é importante que a pessoa faça toda essa análise, né, antes da cirurgia, e que também, quando tiver em qualquer lugar, qualquer região, uma cirurgia indicada, que tenha todos os exames previamente, porque depois da cirurgia você tem como comparar o antes e depois, né? Porque não adianta só ter depois, tem que ter o antes também. Então, assim, Eliana, duas coisas que eu sempre falo para os pacientes, assim, você vai sair por aquela porta do meu consultório, você tem duas possibilidades. Quem decide sobre a cirurgia é o paciente, não é o médico. O médico simplesmente orienta, olha, você tem indicação cirúrgica. Mas ele vai ter um risco de operar e de não operar. E, na verdade, eu sempre digo para ele que, quando eu indico a cirurgia, o risco de não operar é muito maior do que o risco de operar. Então, ele tem que ter essa consciência. Ele tem que ter consciência também de que, como você falou, Diana, tem esses déficits que muitos colegas assustam, déficit de visão, déficit de memória, vai ficar... Esses déficits são déficits pequenos em relação aos benefícios que ele vai ter com o controle das crises. E a outra coisa que eu falo para todos os pacientes, não saiam a fazer também cirurgia de epilepsia sem uma boa seleção. Não dá para operar sem estar muito bem selecionado. Estar bem selecionado é ir para um centro de referência, pessoas que sabem selecionar, e fazer basicamente esses 3 exames que eu falei para vocês, o vídeo EG, a imagem e o teste neuropsicológico. Isso. Sim, porque se operar o lugar errado... Uma tragédia. Uma tragédia. Não tem como... Eu sempre falo, todos os exames que tiver que fazer antes, faça. Exato. Se tiver que fazer 2 vezes, 3 vezes, faça. Porque depois da cirurgia não dá para arrepender e ir lá, pegar o pedaço retirado e colar. Isso não existe, certo? Então, investigamos antes... Conversamos bastante, decidimos antes para depois poder ter fazer a cirurgia, uma boa indicação. Bom, doutor Ricardo, acho que conversamos aqui já praticamente 40 minutos, né? Eu quero te agradecer demais o seu tempo aqui, né? Como a gente sabe, sair de centro cirúrgico, ir aula, ir ambulatório, consultório, estar aqui conosco, realmente seu tempo é precioso, muito obrigada. E eu queria, para finalizar, que você deixasse uma mensagem para esses pacientes, para esses familiares com epilepsia refratária. Eu acho que a primeira coisa é não desanimem, mas qual sua mensagem final? A mensagem de conforto, de otimismo, de fé. Nós estamos num ponto do que a medicina tem um avanço enorme do ponto de vista de tecnologias. É uma cirurgia extremamente segura. O paciente que não responde com medicação, gente, a medicina é assim, comprimido, injeção na bunda e cirurgia. A gente começa com comprimido. Só se chega na cirurgia quando a gente não tem, quando o comprimido não funcionou, a injeção não funcionou, certo? Então, são pacientes que, quando são refratários, esses pacientes já têm um trabalho clássico mostrando que apenas 8% desses pacientes tomando um remédio depois do outro, eles vão ficar sem crise. Contra uma cirurgia que começa com 50% e vai até 80%, dependendo da lesão, dependendo do caso, de controle de crise. As hemisferotomias, por exemplo, são cirurgias hemisféricas ao redor de 90% a 95% de controle de crise.
Tá. Então, não dá para comparar a cirurgia com nenhum outro tratamento no momento em termos de eficácia. Tá. E hoje, essas cirurgias são extremamente seguras. Então, procure se informar. A minha grande mensagem é assim, procure se informar. Existem maneiras de se informar. Hoje, eu posso estar lá tomando banho lá no Rio Amazonas e eu consigo saber que existe Sim. epilepsia refratária e que existe um centro aqui em São Paulo, Sim. que o doutor Eliana, que no Cirurgia Libanesa atende. Então, assim, parabéns, Eliana, pelo INISP Conecta, é uma ótima iniciativa. Obrigada. Certo? E é Acho que fundamental. o objetivo é esse, que todo mundo tenha informação de tudo, de medicação, de procedimentos, do que é epilepsia, o que é epilepsia refratária, uma informação de qualidade. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco assistindo a mais esse episódio e nos aguardem para os próximos episódios.